O que é o livro da vida e o que significa ter o seu nome escrito nele? O livro da vida é o registro celestial dos remidos através do sangue de Jesus Cristo. Ele contém o nome daqueles que herdarão a vida eterna. Muitas pessoas ficam curiosas a respeito do que é o livro da vida. Apesar dele ser mencionado principalmente no Apocalipse, existem referências sobre ele em outras passagens bíblicas. O termo livro da vida é mencionado 7 vezes no Novo Testamento. 6 deles ocorrem no livro do Apocalipse e uma vez é mencionado por Paulo na carta aos Filipenses. Veja o que está escrito: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Filipenses capítulo 4, versículo de número 3. O apóstolo Paulo escreve aqui nesse texto que o nome dos seus cooperadores no ministério do Evangelho estão escritos no livro da vida. Já no livro do Apocalipse, o livro da vida é mencionado pela primeira vez na carta direcionada à igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 5. Depois, o livro aparece em narrativas que declaram que os ímpios, os adoradores da besta, que sofrerão o juízo de Deus, não possuem os seus nomes registrados neles. O conceito do livro da vida também está presente em outras passagens, ainda que ele não seja chamado desta forma. Em Lucas 10, 20, o próprio Jesus ressalta que o maior motivo de alegria para os seus seguidores devem ser o fato de que seus nomes estão escritos nos céus. O escritor aos Hebreus também diz algo muito semelhante ao escrever que os redimidos, os que pertencem à nova aliança, cujo Cristo é o mediador, têm seus nomes escritos no livro da vida. O escritor de Hebreus usa a expressão escritos nos céus, indicando exatamente acerca deste livro tão enigmático, o livro da vida. No Antigo Testamento também encontramos algumas referências a um livro de Deus que contém um registro dos nomes das pessoas. Êxodo, capítulo 32, versos 32 e 33, Salmos 69 e também no Salmo 139. No entanto, não se trata do mesmo livro mencionado no Novo Testamento. A diferença entre eles é que, basicamente, o livro mencionado no Antigo Testamento refere-se à vida presente dos homens. Já o livro da vida, mencionado no Novo Testamento, refere-se à vida futura, à vida vindoura daqueles que estavam ali. Esse conceito fica especialmente claro no Salmo 69, 28. O salmista Davi, referindo-se aos ímpios, pede que seus nomes sejam riscados, tirados do livro dos vivos e não sejam escritos com os justos. O profeta Daniel também menciona um livro que contém o nome daqueles que serão salvos num tempo de angústia. Daniel 12, versículo 1. Alguns estudiosos entendem que essas talvez seja uma referência ao próprio livro da Bíblia. Já outros sugerem que ainda se trata do livro que contém a lista daqueles que estão vivos neste mundo. O livro da vida foi escrito por Deus, ainda na eternidade. Algumas pessoas pensam que o livro da vida está sendo escrito no decorrer da história. Elas pensam que conforme os pecadores vão recebendo a Cristo como Salvador e Senhor em suas vidas, seus nomes vão sendo escritos, adicionados a este livro da vida. Porém, esse tipo de pensamento e ensino não encontra base bíblica. A Bíblia é muito clara ao afirmar que o nome dos salvos foram registrados no livro da vida desde a fundação do mundo. Da mesma forma, os nomes dos ímpios também estão ausentes deste livro desde o princípio, como você pode ver nessas referências aqui abaixo. Alguns até argumentam que a expressão desde a fundação do mundo não significa antes da fundação do mundo. Logo, isso implica na ideia de que o livro da vida vem sendo escrito ao longo dos tempos. Mas a questão é que essa interpretação possui sérios problemas. Em primeiro, ela não faz qualquer sentido à luz da gramática grega. Em segundo lugar, ela também contradiz o ensino claro das Escrituras de que Deus escolheu o seu povo em Cristo, de acordo com Efésios 1:4, antes da fundação do mundo. Para explicar como pode ter alguém seu nome escrito no livro da vida desde a eternidade, alguns apelam para a onisciência de Deus. Eles explicam que Deus, por meio da sua presciência,
registrou o nome dos salvos nesse livro antes da fundação do mundo. Outros, por sua vez, por outro lado, apontam para a soberania de Deus, a soberania divina na obra da salvação. O livro da vida pertence ao Cordeiro de Deus, que foi morto. Nesse livro está registrado o nome de cada um daqueles que foram comprados por ele. Isso significa que todos aqueles que possuem seus nomes registrados no livro da vida pertencem ao Senhor. O apóstolo Pedro escreve que a comunidade dos santos é o povo eleito, separado e adquirido pelo Senhor, pelo seu precioso sangue. O Cordeiro morreu no lugar daqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida, para que eles vivam ao seu lado por toda a eternidade. Alguns levantam a questão se um nome pode ser apagado do livro da vida. Existe aqui diferentes interpretações sobre este assunto. Há quem defenda que o nome de alguém pode ser apagado do livro da vida, retirado de lá. Já outros entendem que jamais um nome, uma vez escrito no livro da vida, pode ser apagado deste livro, porque isso seria uma negação da segurança e da salvação em Cristo Jesus. Quem acredita que uma pessoa possa ter seu nome apagado do livro da vida, recorre especificamente a dois textos bíblicos. O primeiro está lá no livro de Êxodo, quando Moisés pede a Deus que seu nome seja riscado do seu livro, caso Israel fosse destruído. Naquela ocasião, Deus lhe respondeu que apenas riscaria o nome daquele que pecar contra ele. Você pode conferir em Êxodo 32, verso 32 a 33. A segunda passagem bíblica está no livro do Apocalipse. Nela, Jesus diz à igreja em Sardes que jamais riscará do livro da vida o nome daqueles que vencer. Alguns entendem que nesse texto está implícita a possibilidade de um nome ser riscado do livro da vida. Já quem defende que os nomes registrados no livro da vida são definidos e não podem jamais, de forma alguma, ser apagada, observam os seguintes pontos. A passagem de Êxodo não se refere ao livro da vida, mas ao livro dos vivos. Isso significa que ter o nome apagado desse livro implica na morte física e não na condenação eterna. Apocalipse capítulo 3, verso 5 não é uma ameaça, ao contrário, é uma solene promessa. Jesus promete aos verdadeiros cristãos que de maneira nenhuma riscaria o seu nome do livro da vida e confessaria o seu nome ainda diante do Pai e diante dos seus anjos. Aqui, Jesus está reafirmando as promessas que ele mesmo fez durante seu ministério. Você pode estar conferindo Mateus 10, 32, João 10, 28, verso 29 também. Em outras palavras, esse texto está declarando que não há qualquer possibilidade do nome de alguém que foi alcançado por Cristo, comprado por ele, ter o seu nome apagado do livro da vida. Se um nome pode ser apagado do livro da vida, então a segurança da nossa salvação não repousa em Cristo. No máximo, ela repousará em nosso próprio esforço constantemente, assombrado pelo fracasso da nossa natureza pecaminosa. Nós somos salvos pela graça. Agora, qual é a importância de ter o nome escrito neste livro? A importância de ter o nome ali registrado fica muito claro na descrição da cena do juízo final, escrita em Apocalipse capítulo 20, versículo de número 15, aonde lemos: aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. É interessante notar a importância do livro da vida em relação aos livros que contêm os registros dos feitos das pessoas. No juízo final, os livros serão abertos e as pessoas serão julgadas de acordo com as suas obras escritas nesse livro. Mas também será aberto o livro da vida. Qualquer um que não estiver registrado nele, por mais que tenha feito boas obras, jamais poderá alcançar justiça diante de Deus. Isso significa que não é pelo esforço humano ou pelas obras que alguém poderá ter o seu nome registrado no livro da vida. Esse registro se dá unicamente pela graça de Deus, que pelos méritos de Cristo coloca a justiça aos redimidos. O significado do livro da vida ganha mais sentido entendendo o contexto histórico. Desde a antiguidade, os povos têm o costume de manter registro de seus cidadãos. Os próprios judeus faziam isso. No primeiro século, durante o domínio do Império Romano, todos os cidadãos também eram registrados num tipo de cadastro civil. Quando alguém cometia um crime grave, seu nome era apagado desse registro. Quando o livro do Apocalipse
estava sendo escrito, os cristãos eram acusados de crimes graves por se recusarem a adorar o imperador romano. Por causa disso, muitos perderam a sua cidadania. E é por isso que o livro da vida é tão profundo e a promessa de ter o nome escrito nele é tão reconfortante. Portanto, o significado do livro da vida, você tem que entender, ele aponta para a certeza particular de que alguém tem, através do Espírito Santo, da obra do Espírito, de que é filho de Deus. E esse livro, ele traz-nos uma mensagem muito profunda para os nossos dias. A mensagem do livro do Apocalipse é bem direta. O verdadeiro cristão pode até ter o seu nome riscado do registro civil terreno. Você pode ser cancelado aqui na terra. Porém, ele recebe do próprio Senhor a promessa de que jamais terá o seu nome riscado do livro que está no céu. Esse conceito fica muito claro. Em Hebreus, ele ressalta que mesmo estando os fiéis ainda vivendo nessa terra, seus nomes estão arrolados no céu. Se nós, por amor a Cristo, perdemos a cidadania terrena, pode ser perdida, mas a celestial está garantida pelos méritos de Cristo na cruz do Calvário. O nome do redimido pode até cair no esquecimento nesse mundo, mas jamais será esquecido por Deus, porque está escrito no livro de Apocalipse que ele tem o nome, está gravado na palma das mãos de Deus. Espero você nesse outro vídeo aqui.